Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, com um tema de extrema importância, estamos já em clima de eleições e a gente veio trazer aqui um esclarecimento técnico importante, acho que para todos nós, né, principalmente da área de desenvolvimento, que é falar sobre a segurança das urnas eletrônicas, a segurança dos sistemas eleitorais. Para isso, estou aqui, como sempre, com a Fernandinha. E aí, Champagne? E aí, galera? Vamos falar sobre esse assunto extremamente polêmico. A gente gosta, né, de polêmica. Então, bora. Com muito cuidado, muita responsabilidade. E trouxemos aqui também um convidado externo muito gabaritado para falar do assunto. É professor do Departamento de Ciência da Computação, da UFMG. Estamos aqui com o Jerome. E Jerome, se apresenta para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Jerome, eu sou holandês, daí meu sotaque. Eu estudei criptografia e estou no Brasil há 25 anos. 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu comecei a entender melhor este país. Às vezes é meio confuso para estrangeiro, mas a gente aprende rápido. E comecei a me interessar pelo sistema eleitoral do Brasil. Para ajudar a gente aqui também nessa conversa, estamos com os nossos ilustres membros da Guilda de Segurança, da DTI. Peço para que cada um se apresente aí também. E aí, Champagne, cai de volta outra vez. Eu sou o Pedro Dantas, engenheiro de cibersegurança aqui da DTI. E dessa vez eu estou com meus dois afilhados. E essas crianças crescem tão rápido, viu, Champa? Vitor e Lucas, se apresentem, por favor. E aí, pessoal? Que eu, Vitor, estou entrando aí agora trabalhando junto com o time de segurança da DTI. Prazer estar aqui no podcast aí pela primeira vez. Salve, pessoal. Aqui é o Lucas Assunção Costa, sou engenheiro de segurança aqui na DTI. E minha primeira vez aqui no Entre Chaves e primeira vez também que eu descobri o significado, porque só tem chavoso nessa reunião. Então é isso. E com essa terminamos o episódio novamente. Ele ficou pensando, provavelmente, nessa piada, né? Assim que ele foi chamado, já ficou pensando. Para uma semana, uma piada. Jerome, você que tem uma vasta experiência aí no assunto, né? Queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre sua trajetória, sua experiência aí com a segurança nas urnas e nos sistemas de votação. E a época foi 2001, eu fiz um artigo tentando melhorar a segurança da urna. E aí comecei a ter alguns contatos. Em 2002, eu fui convidado pelo TSE para acompanhar as eleições de 2002, que, se não me engano, foi a primeira eleição em que o Lula foi eleito. Eu passei nesta eleição 2 vezes uma semana em Brasília, no TSE, convidado pelo TSE. Eu vi todo o sistema eleitoral, eu sei como que funciona, eu vi códigos-fontes, fiz análise, e em seguida, depois da eleição, eu fiz o relatório. E à época, a minha observação era o seguinte, que eu achei o sistema era robusto, mas era muito fechado. Tem uma parte histórica lá, eu acho que foi o seguinte, que eu nas conversas que eu tive em 2002, eu entendi que haveria impressão do voto. Até que em 2002 houve, como se fala, protótipos de impressão de voto. Em Nova Lima houve impressão de voto, mas depois foi abandonado esta ideia, que eu sempre achei uma pena, porque
o problema, bom, o sistema eleitoral tem que ser transparente. Esta é a minha postura. Sempre foi e sempre será. Eu tenho uma frase que eu aprendi só depois de um outro pesquisador que falou o seguinte: o sistema eleitoral não somente deve determinar quem ganhou, mas também tem que convencer quem perdeu que realmente perdeu. E, não, é uma frase que eu acho brilhante, tá? E o problema, bom, a questão da urna brasileira é que ele determina quem ganhou. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, tá? Mas ela não é tão boa para convencer o perdedor que perdeu. E isso já foi claro, muito claro, nas eleições 8 anos atrás, quando Écio Neves perdeu, foi da Dilma, não foi assim? E aí não tinha como realmente provar. O PSDB exigiu uma auditoria depois que não deu muito resultado. Não. E por que não dava? Porque esta auditoria ali é muito difícil. Eu sabia, eu fui convidado, inclusive, para participar desta auditoria. Eu recusei, primeiro porque eu achei mais uma jogada política do PSDB do que uma questão realmente técnica, mas também porque eu sabia que a auditoria ia dar nada. Eu sabia disso, porque eu vi por perto como que as coisas funcionam e é muito, muito difícil, muito complicado. Tem um livro, sim. O livro, agora faz 5 anos, foi escrito 1 ano antes da eleição do 2018, porque eu não queria fazer um livro no ano eleitoral, isso não é legal, porque eu gostaria de ter assuntos técnicos e ter assuntos políticos, e no ano eleitoral fazer um livro, talvez vai vender mais, mas também, não sei, às vezes algumas conversas ficam desagradáveis, a minha postura eu tenho uma opinião política, mas isso não tem nada a ver a mim com a tecnologia eleitoral. Todo mundo tem direito para votar e quem ganhou mais votos é o presidente. E se fosse alguém que eu não gosto, tá, nada que eu possa fazer. Eu fui até contar uma história. Eu fui uma vez abordado por um político que suspeitava de fraude, eu acho que foi por governador, mas ele só ia me pagar quando eu consegui que ele ganhasse. Aí eu falei, não, eu não faço isso não. Para mim, se eu chego à conclusão que ele perdeu, ele também tem que me pagar, sabe? Eu não funciono, eu não trabalho assim. Bom, o Jerome já até deu uma contextualizada grande aí nas questões que envolvem a real segurança da urna, do sistema eleitoral. Acho que a gente pode passar por algumas perguntas mais básicas antes de atestar, né, se uma urna ou se o sistema eleitoral como um todo é ou não seguro, né? Acho que uma pergunta básica que as pessoas gostariam de ter uma resposta é possível de hackear uma urna eletrônica? É possível eu manipular o resultado de uma eleição hackeando uma urna eletrônica? Que assim, né, uma das referências, né, que a gente usou aí para dar caminho a esse podcast foi o próprio professor Diego Aranha, né, e algumas palestras, algumas produções científicas também que ele tem, e ele coloca como ele separa em uma dessas palestras que ele dá entre 2 vetores principais ali que podem, né, ser duas possibilidades de ataque, né, que são atacantes externos, né, que são pessoas ali que vão tentar atacar ali mais na época da eleição ou no dia, né, e são pessoas que não têm acesso
ao funcionamento interno da constituição ali do processo eleitoral. E também os atacantes internos, né? Até o próprio professor Aranha, ele coloca ali que o atacante externo, ele tem muita dificuldade, ele vai ter mais dificuldades para poder realizar algum tipo de ataque, só que os maiores vetores ali, as maiores fraquezas que a gente tem hoje no nosso sistema, eles vêm do sistema interno, de atacante malicioso que tenha conhecimento ali das questões técnicas, de como o código é construído, como ele é embarcado. Então, são essas duas possibilidades, assim. Aí o pessoal pode complementar aí. Excelente descrição aí, né, Lucas? Então, assim, quando a gente fala que a urna pode ser hackeada, depende, né? A gente está falando dela pode ser hackeada onde? A gente está falando dela poder ser hackeada no momento do voto, né? Quando a pessoa está realmente votando ali, digitando as teclinhas, se ela pode ser hackeada ali, ou se ela pode ser hackeada em qualquer momento, desde a produção do seu hardware até a entrega e execução final daquele sistema, né? É claro que todo esse aparato tecnológico tem toda a robustez possível que o sistema vai conseguir criar, mas quanto maior um processo de publicação de um produto, mais brechas a gente pode deixar ao longo do caminho, né? O professor Geron, ele mencionou aí que ele foi convidado pelo Ministério para poder fazer essas validações dessas urnas, disse até que teve acesso ao código-fonte, né? Pôde ir lá nas eleições de 2002 para poder fazer essas validações. E eu estou me sentindo uma criança pequena aqui, cheio de pergunta para poder fazer para o professor, assim, estou super animado de ter o contato com a voz da experiência aí. E se me permite, professor, a gente sabe que a votação, ela trata de dois princípios um tanto quanto antagônicos, né? Que é o princípio da confiança, então você saber que aquilo que está sendo entregue realmente vai ser íntegro, né? Você tem a confiança que seu voto realmente vai ser computado daquela forma, e ao mesmo tempo você tem o princípio do anonimato. E para mim esses princípios parecem ser um tanto quanto contraditórios entre si. Né? Como que eu posso garantir que o meu voto foi realmente computado da forma com que eu votei, sendo que é um voto que vai ser anônimo e eu nunca mais vou conseguir recuperar ele, né? Então, assim, baseado nesses dois princípios contraditórios, o sistema eleitoral, ele se ergue, né, e tentando manter a confiança, e como você disse aí, é difícil provar para o perdedor, né, o que ele realmente perdeu. E embolando esse meio de campo todo aqui, então, queria te perguntar, analisando lá em 2002, né, pelo período que você passou ajudando o nosso Ministério Público aqui para poder fazer todas essas validações, qual que foi a sua conclusão naquele momento? Você acha que existem brechas demais na urna, que é possível você hackear ela em alguma dessas etapas ou não? A opinião do professor Aranha, né, como o Lucas citou aí, ela é, principalmente lá no início da década, no início do milênio, o professor ele menciona que as urnas elas tinham muitas falhas de segurança dentro do próprio software, né? Ele fez duas palestras, a primeira palestra dele, ele detona a urna, assim, né, entre aspas, ele menciona vários problemas que deveriam ser melhorados, e na segunda palestra, mais para frente do século, ele diz que vários dos problemas foram de fato corrigidos, mas que alguns deles ainda persistiam. E sobre a sua opinião, o que você acha? É possível que esses problemas eles sejam vulnerabilidades a serem exploradas, que as urnas possam ser hackeadas, ou que eles são pormenores, são detalhes que não têm uma capacidade tão grande assim de se tornarem vulnerabilidades a ponto de serem exploradas? São quantas perguntas? Muitas perguntas, né? Vamos resumir, então. A urna. Eu mesmo já me perdi. Não, mas eu fiz anotações aqui, mas antes de responder, você usa a terminologia errada. Você fala do Ministério Público. Não, é o Tribunal Superior Eleitoral. Né? A gente tem... Perdão. A gente tem como se fala, tribunais de trabalho, tem tribunais militares, tem tribunais comuns e tem tribunais eleitorais. Tá certo? Fica a minha errata. Então. Eles são unicamente responsáveis pelo sucesso das eleições em Brasil. Então, uma coisa que o Exército tem nada a ver com isso.
O governo tem nada a ver com isso. A Polícia Federal tem nada a ver com isso. O TSE poderia chamar a Polícia Federal, por exemplo, para ajudar, tá? Mas quem tem o poder, quem tem uma responsabilidade no Brasil é o TSE. E aí tem duas coisas. Eu acho, por um lado, o TSE deveria ser o mais transparente possível. Por outro lado, eles não devem ser atropelados por ninguém. Concorda comigo? Porque senão vira confusão. Tá certo? Então, essa é uma coisa que eu queria falar. Eu sou muito amigo do Diego Aranha. O que aconteceu um pouco foi o seguinte, que eu fui lá 20 anos atrás, eu fui no TSE, eu fiz um relatório, o TSE não gostou do meu relatório, tá? Eu falei que faltava transparência, na verdade, eles estavam pedindo que eu fizesse um relatório elogiando a UNA, como o resto do mundo, na época, estava elogiando a UNA. Eu falei que não, eu estava já envolvido em pesquisa em outros países, falando de sistemas eleitorais mais transparentes. E disso eu posso falar posteriormente. Isso seria a pergunta, os sistemas melhores. Tá? Vamos primeiro falar sobre a urna pode ser hackeada. Eu vou dizer que eu acho difícil. Apesar o Diego, ele é muito alarmista. Às vezes, eu acho que ele exagera um pouco na dose, sabe? Na verdade, ele me contou que uma motivo foi de sair do Brasil foi por causa disso, tá? O que me deixa um pouco triste. Eu gosto muito do Diego. Ele foi aqui em Belo Horizonte, fui para minha casa, sabe? Amigo mesmo. Mas, então, a gente concorda, no fundo, acordamos sobre a urna, mas nós temos temperamentos diferentes sabe? Qual que eu vejo o grande problema da urna é o seguinte, que, no fundo, continua sendo uma caixa preta. Se você vai lá votar no dia da eleição, como que você tem certeza que o software que está na urna é idêntico ao software que foi compilado? Eu acho que essa semana nós estamos compilando, eu li, faz sentido, porque normalmente é um mês antes da eleição, os 5 semanas antes da eleição, e também foi um mês antes da eleição, em 2020, então eles estão compilando essa semana. E aí eu não tenho eu acho muito difícil alguém conseguir maliciosamente incluir um hack no software da urna. Qual que é o tipo de ataque que me sempre preocupou é o seguinte, nós temos 460 mil urnas no Brasil, todas essas urnas têm que ser configuradas. Como que você garante isso? Como que você evita que um ataque, nós temos essas pessoas responsáveis, eu pago um dinheiro para ele trocar um cartão de flash para outro. Bom, com certeza, o hardware da urna deve ter um mecanismo para evitar, para descobrir esse tipo de troca, mas eu também sei que qualquer medida de segurança em software você consegue emular. Concorda comigo? Porque se tem lá um código fazendo verificação, eu consigo fazer um outro código que bula este teste. Então, esta essencialmente sempre foi a filosofia que o TSE continuou, tá? Então, uma das coisas que eles fizeram, eles têm, eu acho que chama Trusted Platform Module, tem um módulo de segurança interna
que supostamente é um hardware que essencialmente só elas conseguem definir, é um hardware que tem como verificar todo o software que está no urna. Tá? Então, qual que é o que eu acho uma pena dessa abordagem é que a segurança do urna, segundo esta filosofia, ele fica na mão de alguns especialistas. Eu explico isso até no meu livro. Fica na mão de, não sei, eu sei que foi desenvolvido pela empresa Cryptos, do Roberto Gallo. Eu conheço o Roberto Gallo, eu fui para a casa dele, mas eu confio nele. Mas não deve ser assim. Não deve ser, porque eu conheço o Roberto Gallo, que fez uma coisa bacana, que a urna é segura. Porque vocês não conhecem o Roberto Gallo. Então, por que vocês vão confiar na urna? Está entendendo? Então, a importância também da transparência e de passar essa confiança. Não, mas essa é exatamente a questão. Essa é exatamente. Então, é uma diferença de filosofia que eu tenho diferente do que TSE. À época, eu já falei, olha, eu não... Porque outra forma de falar é o seguinte, a segurança do urna depende da segurança do software. Tá? E as pessoas estavam falando, mas a gente precisa do software livre. Eu respondi, não, eu não quero software livre, eu quero um sistema livre, um sistema aberto, um sistema que você consegue verificar. E essa não foi a abordagem que o TSE escolheu. Então, vocês estão falando assim, porque a urna hoje ela não é conectada na internet, né? Não. Então, assim, na hora que no momento da votação, nunca foi. Exatamente. O momento da votação, então, a única forma que teria de hackear a urna seria, sei lá, alguém ir lá e trocar o software por algum outro software, só que aí o próprio hardware lá, pelo que você está falando, o próprio hardware já tem sei lá, uma inteligência, alguma coisa ali que iria alarmar, avisar, isso aqui foi trocado. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, tá? Então, bom, o ataque que eu estava pensando, vamos dizer, 20 anos atrás, era o seguinte, que um político suborna um funcionário que configura a urna para trocar o software da urna. Tá? Mas aí eu acho que isso só faz sentido, isso é uma fraude pequena, e isso faz sentido numa eleição para prefeito ou eleição para vereador. Para impactar isso a nível presidencial, teria que ser alterados softwares de muitas urnas, né? Não, mas então, esta é uma coisa que eu falei 5 anos atrás, né? Quando foi? 8 anos atrás, 4 anos atrás. Tá? Mesmo se você, por exemplo, a diferença entre Dilma e Écio é 2%, se você vai traduzir isso em votos absolutos, você está falando de 2 milhões de votos. E 2 milhões de votos não é nada simples, não. Não é, não. São quantas urnas você tem? Isso não se faz, sabe? Isso, todas essas teorias conspiratórias, desculpa, mas eu quase descarto sem dar muito mérito a isso, porque não tem cabimento. Perfeito. Então, em conclusão, assim, pode até ser possível estabelecer algum tipo de hacking, né, ou de manipulação em alguma votação, mas a ponto da gente influenciar e acabar manipulando ali uma votação, não. É bem improvável, bem descartável essa possibilidade. Isso resume bem a minha posição. Nesse sentido aí que o professor falou, vai até de encontro também com
que o Lucas trouxe antes, né? Essa validação ali para você trocar um cartão SD ali que vai ser executado dentro da urna, existem, né, essas validações feitas ali no hardware e no firmware. Então, isso dificulta ainda mais para um agente externo e, novamente, mostra que um agente interno, que talvez teria uma intenção maliciosa, teria uma facilidade maior para fazer esse tipo de ataque, mas, né, exatamente como o professor disse, fazer isso em um número suficiente de urnas seria um trabalho bem grande para alguém que quisesse manipular uma eleição. Então, assim, eu queria pensar um pouco fora do sistema da urna, porque a gente está pensando a nível ali do hardware da urna, como que ele é computado ali dentro, né? A gente tem todos esses mecanismos do RDV, o boletim de urna, zeríssima, né? E, assim, até ficou uma pergunta também, assim, qual a importância, assim, de uma garantia secundária, né? Que é um pouco do que a ideia do voto impresso coloca, né? Então, por exemplo, a gente teve, se eu não me engano, em 2017, né, que seria para as eleições de 2018, uma proposta, né, de implementar, né, novamente ali o voto impresso. O professor colocou aí, em 2002, a gente teve esse experimento, mas depois foi descontinuado, né? E em 2018 ele teve aquela proposta de retomar, mas também foi cancelado, que era a ideia de ter o voto impresso e esse voto ser verificado ali pela pessoa e colocado dentro de uma urna física ali, né? E depois chacoalhada para não ter problema da ordem ali. Então, assim, que esse segundo recurso de contagem ali, que tipo de problema ele vai solucionar que a gente está discutindo hoje em relação à urna puramente eletrônica, né? Sim, eu acho que nessa questão, né, do o que o voto impresso viria para resolver ali, entre aspas, né, eu acho que é muita questão da auditoria, né, você ter uma forma de auditar os votos fora do software, né, fora do sistema eletrônico, para que caso, né, haja algum problema, né, intencional ou não, ali dentro da contagem dos votos e o resultado das eleições, haja uma possibilidade de recontagem dentro desses votos impressos, né? É importante também que essa recontagem possa ser feita, né, e entrando no ponto da confiança também que o Dantas falou mais cedo, para uma pessoa sem conhecimento técnico, né? Não necessariamente uma pessoa que entenda como o sistema da urna funciona, que entenda como a contagem é feita ou como o software foi feito ali. Qualquer pessoa poderia auditar esses votos baseados, né, nessa segunda forma de ter esses votos separadamente, né, do sistema. Isso mesmo, né? Você usou as palavras-chave, auditabilidade e recontagem. Esse é o problema atual da urna que a gente tem, é que não é auditável, na verdade. Bom, o TSE diz que sim, mas eu diz que não, de certo modo. Mas, Gerão, por que você diz? Por que você diz que ela não é auditável? Ele não é. Tem um conceito em Alemanha, por exemplo, tem um conceito que o sistema eleitoral tem que ser auditável por um cidadão comum. E a urna não é auditável por um cidadão comum. Ninguém me convence disso. Eu nem entendo, por exemplo, aquela Trusted Hardware Module. Eu não entendo. Outra questão. O software da urna, eu esqueci. Eu não sei se é mais 1 milhão de linhas de código ou 10 milhões. É assustador. Essa, aliás, é outra coisa que eu nunca entendi. Eles fizeram lá um monstro. Por que eles não fizeram uma urna de, não sei, 20 mil linhas de código no plataforma Arduino que todo mundo consegue abrir e verificar? Não seria tão chique, mas eles, sabem,
A abordagem do TSE foi: olha, a gente vai colocar tudo dentro da urna. E aí eles criaram um monstro, como se fala, um sistema que eles mesmos nem mais conseguem controlar. Tá? Então, esta eu acho que foi um erro grave. Inclusive, acho que a galera que é desenvolvedora aí sabe bem como é que é ter aquele código que vai com o tempo ali. Se com sistemas que a gente tem aí 1 ano, 2 anos, a gente já fica até... Já torna um legado, né? Imagina um sistema de 20 anos, né? 20 anos. A urna é de 96, tá? Famoso macarrão legado, né? Então, a gente estava falando da impressão. Eu quero deixar muito claro, tá? Porque tem pessoas que não sabem exatamente o que é impressão. Não é que o voto vai ser impresso e entregue ao eleitor. Não é isso. Ao lado da urna fica uma impressora, mas esta impressora fica dentro de uma casa, uma caixa de proteção de plástico transparente. Então, você consegue ver o que está sendo impresso, mas você não consegue tocar. E aí, então, seu voto está aparecendo na impressora, e aí você tem 2 opções: ou você confirma ou você cancela. E aí, nos 2 casos, depois tem tipo chama guillotine. Ele corta o papel e aí é igual coisa dos, como se fala, se você paga no supermercado, este papel amarelado. Nota fiscal. A minha impressão em 2002 foi o seguinte, que abri as conversas, à época, eu entendi que eles iam fazer isso. Mas eles fizeram esse experimento e abandonaram a ideia. Eu senti que foi principalmente por motivos financeiros, porque o custo de uma impressora para cada urna em Brasil vai encarecer toda a urna. Tá? Então, isso foi o motivo. E elas falaram: não, nossa urna é tão superior, não é necessário. Que, aliás, são coisas bobas, mas às vezes tem eleitor que pensa assim. Tá? Se você vai falar que a urna não é segura e tem que ser auditável, tem um eleitor que vai pensar: ué, mas então é não elétrico, por que é inseguro? A gente entende de software, a gente sabe que software sabe falhar. Psicologicamente, para muita gente, isso já é complicado. Tá? Mas eu continuo defendendo uma coisa. Bom, eu defendi coisas mais sofisticadas do que a impressão em si, mas eu nem quero entrar tanto nesta conversa. Quais são os problemas de impressão do voto? Você vai conferir uma urna. E aí dá diferença. Tem uma diferença entre os votos contados manualmente e eletronicamente. O que você vai decidir? O que você vai confiar? Tá? Provavelmente, a primeira coisa que tem que fazer é recontar de novo. Tá? A recontagem por ser humanos é notoriamente fraca. Ou seja, talvez você deve colocar lá um barcode, código QR, para não ser por humanos, mas escanear, por exemplo, com scanner. Isso já você escana, você vai ler e aparece lá visível para todo mundo o que foi escaneado. Tá? Outra coisa que à época me falaram em 2002 foi o seguinte, que os mesários, porque os mesários em Nova Lima foram obrigados a recontar os votos. E eles achavam que estava no castigo. Porque a urna já está contando os votos. Então, por que é preciso ficar aqui mais 1h30 a contar os votos manualmente? Estou entendendo? Eu acho que não, você tem que fazer coerente, tá? Ou você não obriga os mesários para fazer recontagem, você simplesmente guarda todos esses votos de cada secção eleitoral,
Só quando há motivos de fraude, você vai recontar. Ou você faz diferente. Você vai escanear os votos impressos e usar isso como resultado. Talvez conferindo como resultado do urna, mas use isso como resultado. Estão entendendo as dificuldades? Geron, aqui no Brasil, principalmente nas épocas de eleições, a gente tem uma frase bem famosa aí nas mídias sociais que ela diz o seguinte: não importa quem ou como se vota, o que importa é quem conta os votos. Essa frase ela é falsamente atribuída a Stalin. Eu vejo muito pessoal compartilhando, falando que foi ele, mas eu li um artigo ali falando que não foi ele que fez isso, não. Mas, de qualquer forma, é uma frase que deixa a gente pensando, né? Então, você falou aí sobre a relação... A mesma coisa na Holanda, quando joga baralho. Exatamente. Quem escreve determina quem ganha. Aí, tá vendo? Perfeito. E aí, minha pergunta é assim, o que acontece, como que é o sistema hoje que opera no Brasil para essa contagem centralizada dos votos? E o que impediria essas pessoas que estão fazendo essa contagem, ou esse sistema que está operando por detrás dessa contagem, de adulterar a votação? Então, a gente falou da manipulação da urna antes, durante e agora depois da votação, né? O que impede as pessoas que contam os votos de adulterarem o resultado? E como que seria o sistema ideal na sua visão? Eu nunca estou muito preocupado com a fraude depois. Por quê? Porque tem várias formas de conferir a integridade da totalização. Tá? Os resultados de cada urna são sendo criptografados antes de ir para os centros de contagens, centros de totalização dos tribunais estaduais. Tá? Até que Diego foi uma coisa muito engraçada. Eu já propus isso em 2001. Eu propus, olha, a gente faz um hash da boletim da urna e todo mundo pode anotar o hash desta urna. Nada aconteceu. Aí, Diego Aranha, em 2016, ele propôs a mesma ideia, não usando o hash, mas usando o código QR. E aí ele começou a fazer isso e 2 anos depois o TSE gostou da ideia e hoje tem isso. Está entendendo? Então, todo boletim da urna tem um código QR e você confere se esse código QR bate com o código que está online e pronto, você confere toda a integridade dos dados locais com os dados totalizados, centralizados. Então, um problema de contagem a gente com certeza não tem. Não tem. Então, eu tenho certeza que os próprios funcionários, você não consegue esconder isso, tá? Porque você teria que subornar todos os funcionários do Justiça Eleitoral. Tem muita gente muito honesta lá, e você não consegue abafar. Não dá, e não faz sentido. Então, depois eu já descarto isso. Durante, é muito difícil, porque você não consegue entrar na urna. Então, qualquer coisa que deve ser feita, tem que ser feito antes, na minha opinião. Você tem que tentar modificar o software da urna, que também é difícil pelos dispositivos da hardware que tem. Então, assim, pensando agora em todos esses problemas que a gente falou, né? Eu fico pensando assim, quais seriam os próximos passos aí, tanto da Justiça Eleitoral, do TSE, parte dos cidadãos também, que a gente deve tomar, assim, para melhorar esses pontos que a gente colocou, né? Assim, na pesquisa que eu fiz, alguns pontos que eu creio que seria importante a gente, né,
que seria importante de melhorar. Primeiro é o teste público, né, de segurança, que é o TPS. Eu vi algumas reclamações assim sobre o modelo que ele acontece. Assim, são equipes muito qualificadas que fazem esse teste ali, convidados muito qualificados. Só que o processo, ao que tudo indica, é muito engessado, né? Então, ele é muito limitado, ele tem que ser feito num local específico, tem limitações, você não pode fazer ali anotações do código-fonte, né? As salas são separadas. Então, acho que o primeiro passo aí seria tornar esse teste mais dinâmico, né, por assim dizer. Eu acho que um passo além ainda é você, igual o professor Geron aí colocou no começo, tornar o sistema público, né? Então, o sistema transparente. Então, permitir que qualquer pesquisador, independente de estar numa equipe selecionada ou não, possa ali verificar o que está sendo feito, né? E olhar o código, né? Eu acho que seria uma boa prática já para melhorar, mas aí queria ouvir de vocês também, o que vocês acham que deveria ser feito, né, em seguida. O Lucas colocou bons pontos aí de possíveis pontos de melhoria, né? Acho que só para a gente resumir e compactar tudo que a gente falou até agora, então, né? É muito complicado você garantir tanto a segurança quanto a transparência, a confiabilidade em um sistema de votação, seja com a urna eletrônica, seja com o voto impresso. São sistemas difíceis de você ter 100% de segurança, atestar 100% dessa segurança, né? Então, levar a pergunta para o Jerome, como que ele acredita que seria o melhor sistema de votação para ser utilizado hoje em dia, dadas as opções que nós temos, né? E o melhor, não o perfeito, né? Mas talvez o que seria o mais adequado para ser usado hoje em dia. Já 20 anos atrás e até hoje, tem pesquisa exatamente nesta área. Tá? E um dos conceitos importantes é o que é chamado independência do software. Tá? A ideia é que um sistema para verificar o bom funcionamento, para poder auditar, que você não precisa do software. Este é o grande problema da urna atual, porque verificar software com 1 milhão de linhas de código simplesmente não dá. Então, a pesquisa que tem nesta área está buscando sistemas que não dependem de software. Então, de certo modo, a impressão do voto é uma solução, de certo modo, simples para conseguir esta independência, portanto, esta transparência. Eu tenho trabalhado em sistemas em que o eleitor ele recebe um comprovante que não revela nada sobre o seu voto e que, mesmo assim, ele consegue verificar esse comprovante. E aí tem provas matemáticas que, olha, se o comprovante no mão do eleitor bate com o valor que está apresentado na página web da eleição, você tem certeza que a apuração foi feita de forma corretamente. Tá certo? Então, o desafio nosso, dos pesquisadores, foi exatamente resolver esta contradição aparente entre como se fala, a integridade da apuração, ou seja, a correção do resultado, de um lado, e o sigilo do voto, do outro lado. Porque é essa que faz as coisas ser complicadas. Tem soluções, não são perfeitos, mas o que eu acho uma pena, que me deixa triste, é que o TSE nunca se interessou por isso. Eu estou aqui já há 20 anos e o TSE nunca falou para o convite, olha, venha 2 dias para Brasília e nos conta o que é que você pensa.
E não é só eu que penso, é o resto do mundo que pensa isso. Tá? E eu concordo, no resto do mundo tem dificuldades eleitorais também, não é simples, mas não tem diálogo nenhum acontece. Tá? E parece que estamos 62 anos, eu não estou segurando um eufórico para isso acontecer mais. Tá? Eu gostaria de sugerir um segundo ponto de melhoria aqui, que é as urnas serem fabricadas pelo positivo. Ô, gente, pelo amor de Deus, vai estar no meio da votação, vai começar a travar, entendeu? Você vai clicar em confirma, o barulho vai demorar para sair. Não sei exatamente como ganhar a licitação, não, tá? Mas, vamos conferir isso daí, viu, gente? Positivo, complicado. Eu só fiquei numa dúvida rápida, assim, que quando o Geron até chegou a falar um pouquinho sobre o voto impresso e tudo mais, porque às vezes quando eu ouço, né, as pessoas falando, porque a urna ela não é segura e tal, vamos voltar para o voto no papel. Eu penso a gente escrevendo lá, né? Deixa eu só interromper. Quando alguém fala segura, você tem que primeiro dizer o que você quer dizer. A palavra segurança, para mim, sempre dispara um alerta na minha cabeça. O que a pessoa quer dizer? Quer dizer sigilo do voto? Quer dizer... olha, eu tenho uma lista, um lugar onde tem 8 ou 10 propriedades de segurança que o sistema eleitoral deveria ter. Como que você garante que o eleitor é o eleitor mesmo, sabe? Tem todos esses aspectos. Então, tem que tomar cuidado com a palavra segurança. E falar que a urna não é segura, bom, isso é papo do boteco, né? Mas seja mais específico. Exatamente, eu concordo totalmente, né? Mas as pessoas, elas falam isso, né? O público chega e fala assim, a urna não é segura, vamos voltar lá para o papel, vamos escrever. Tem pessoas da minha família que falam. Exatamente. Aí, então, assim, agora eu envio o link do meu livro. Boa ideia. Já manda o nome que aí eu já vou passar a fazer isso também. Mas, no final das contas, quando a gente está falando de voto impresso, a gente não está falando, né, do voto assim, que eu vou escrever lá e vou mandar e alguém vai chegar e vai contar o meu voto, jogar uns 3 votos para trás, assim, perder. Não é isso que a gente está falando, né? Não, é nem isso que eu recomendo. Porque tem uma coisa da história da urna. Por que a urna foi introduzida? Em 1994, a eleição no Rio de Janeiro deu uma bagunça total. Tá? Foi Brizola, como eu não me lembro quem, e foi tudo manual, eles não estavam chegando a consenso, houve 2 ou 3 recontagens, e aí a Globo começou a divulgar sem base que Brizola tinha perdido a eleição, sabe? E deu uma confusão grande, demorou 2, 3 semanas. Por isso, o TSE decidiu criar a urna brasileira para acabar com isso. Eu concordo com isso. Voltar para a cédula em papel é fora da Constituição. Eu me lembro muito bem, eu tive uma conversa à época com a técnica responsável aqui em Minas Gerais, e ela falou que o processo de recontagem não estava convergindo. Ela estava fazendo uma recontagem do recontagem, ou seja, um terceiro contagem que não confirmava a primeira ou a segunda contagem, mas dava um terceiro resultado. Então, não estava convergindo. Foi pesadelo. Então, o voto impresso, na verdade, é basicamente assim, né? Não é que vai pegar, as pessoas vão contar aquilo ali, né? Olha, não, mas se o voto impresso, você, como eu falei, pode imprimir o código de barra. Isso, tipo isso aí, exatamente. E aí você consegue automatizar esse processo. Entendi. Você continua com a preocupação de alguém jogar fora alguns desses votos, né? Ainda vamos ter preocupações aí de manipulação, assim como a gente tem com a urna eletrônica, a gente teria diversas questões, possibilidades. Mas a grande diferença é que... A transparência, né? Não, mas a outra diferença é que, em princípio, com uma urna, você consegue fazer fraude em grande escala. Enquanto
em papel, você tem que fazer 1, 2, 3, 4 papéis, entendeu? Você não consegue modificar com um comando modificar a voto de 300 eleitores. Entendeu a diferença? Bom, e dito isso tudo, fica a pergunta para o público, né? Vocês confiam no sistema eleitoral brasileiro? Não precisa de ter uma resposta agora, mas eu recomendo aí que vocês estudem sobre o assunto, não fiquem apenas nesse podcast, as recomendações do próprio professor Geron. Então, tem artigos publicados e tem o livro dele. Só bater lá no Google o nomezinho dele. Eu mesmo já fiz meu para-casa aqui, já estou vendo todo o seu histórico de pesquisador, um vasto histórico, né, de pesquisas. Cuidado que ele vai querer te hackear aí hoje. Tem que ficar atento. Mas, assim, e as perguntas para os nossos hosts aí também. E aí, vocês acreditam no sistema eleitoral brasileiro? Vocês confiam nele na hora de fazer a sua votação? Ou vocês preferem pular a pergunta? Eu acho que é só também, né? Eu acho que é importante também reiterar que a gente, claro, né, falamos sobre alguns problemas, algumas falhas de segurança, né? Falamos sobre que as falhas podem acontecer antes, durante, talvez ali, né? Ainda é mais difícil, depois já é bem mais difícil. Mas acho que é importante reiterar um negócio que o Geron falou no meio do episódio, que é, gente, manipular eleições muito grandes, isso é uma coisa, basicamente, teoria da conspiração. Isso não acontece. Então, minha opinião é essa, né? Que, assim, independente do que a gente está falando, as eleições, elas não são manipuláveis, mesmo com o sistema que a gente tem hoje. Na minha opinião, é que realmente, assim, fraudes de grande escala realmente são muito difíceis, então eu tendo a confiar no processo que a gente tem, mas acredito que o processo de auditoria tem muito a melhorar e é necessário também um processo mais transparente para passar confiança para a população. O que mais me preocuparia em relação às eleições seria não a fraude na contagem ou no software que está realizando, que faz parte do sistema eleitoral, mas muito mais a questão aí de propaganda eleitoral, redes sociais, e como que isso pode angariar votos, né, e manipular, entre aspas, votações de uma maneira fora do sistema eleitoral, né, assim. Mas isso já é assunto para outro episódio, né? Para outro episódio, talvez. Diga, Jerome. Eu queria só reforçar o ponto. Durante todos esses 20 anos, eu nunca escutei um caso de fraude que me convenceu que houve fraude de verdade. Não, todo caso que surgiu na imprensa, eu fui atrás, eu fui tentando descobrir, bom, pela minha experiência, não aconteceu, muitas vezes é fumaça. Eu nunca vi um caso que me convenceu que houve fraude de verdade. Maravilha. É muito importante atestar isso. É importante, mas continua a questão da falta de transparência. Então, com isso, gostaria de agradecer muito a sua participação, Jerome, participação dos colegas da guilda, Fernandinha. Então, acho que deu para a gente aprender bastante aí sobre a segurança no sistema eleitoral. É isso aí, valeu, gente. Obrigada, Geron, pela presença. Valeu, pessoal. Obrigada, galera, e até a próxima. Obrigado pelo convite, tá? Até uma próxima vez. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, pela audiência. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, galera. Pessoal.